Olá, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa Conexão Litoral na edição dessa semana. Eu quero mandar aquele abraço especial para vocês que acompanham a gente através da NET TV a cabo, para vocês também que acompanham através do nosso site, no canal 20. E um agradecimento especial para vocês que deixam o seu post lá no nosso Facebook, onde também a gente atualiza todos os dias com matérias e informações que acontecem aqui no Litoral Norte. Bom, vamos ao programa de hoje. A nossa pauta do programa de hoje, nós temos uma entrevista especial com o engenheiro Gilson Mendes. Ele vai estar conversando com a gente no programa de hoje. E nós vamos trazer também para vocês o que acontece de mais importante, ou melhor dizendo, o que aconteceu de mais importante essa semana no jornalismo do Canal 20, que nós registramos para vocês. E a gente começa, como sempre, trazendo uma mensagem de um dos nossos telespectadores que nos brindam com essas mensagens, uma mais linda que a outra, para que a gente possa estar refletindo com vocês já na abertura do programa. E a gente traz hoje a mensagem que veio através do e-mail do nosso Canal 20. Quem nos mandou foi a Rebeca. Ela mora na cidade de Ubatuba, Rebeca Rodrigues. Um abraço para você, Rebeca. Muito obrigado pelo seu carinho. E vamos à mensagem dela que a gente vai compartilhar agora com todos os nossos telespectadores. A caminhada da vida. Na caminhada da vida aprendi que nem sempre temos o que queremos, porque nem sempre o que queremos nos faz bem. Foi preciso sentir dor para que eu aprendesse com as lágrimas. Foi necessário o riso para que eu não me enclausurasse com o tempo. Foram precisas as pedras para que eu construísse o meu caminho. Foram fundamentais as flores para que eu me alegrasse na caminhada. Foi imprescindível a fé para que eu não perdesse a esperança. Foi preciso perder para que ganhasse de verdade. Foi no silêncio que me escutaram com clareza, pois sem provas não tem aprovação. E a vitória, sem conquista, é ilusão. E a maior virtude dos fortes é o perdão. Que linda essa mensagem, hein? Rebeca, obrigado mais uma vez por você estar compartilhando. E vocês que mandam para a gente essas mensagens que são selecionadas pela nossa equipe, Adriana Ribeiro, a Regininha Pupo, nossa equipe da retaguarda e também aí, né, a todos vocês que estão sempre ajudando a gente aqui no Conexão Litoral. Tá na hora da gente chamar agora o jornalismo aqui, que tem como diretor da casa Milton Diniz, que apresenta semanalmente o Jornal Regional na TV e também é o nosso diretor de jornalismo. E ele prepara para vocês agora um misto do que mais importante aconteceu essa semana. Você vai acompanhar agora. A frente fria que chegou no começo da noite desta quarta-feira causou transtorno para moradores na região do Litoral Norte. Houve registro de queda de árvores e vários pontos de alagamentos. Um vídeo feito por um comerciante na região central de São Sebastião mostra como ficou a rua Dr. Armando Salles de Oliveira. A chuva que chegou com ventos fortes alagou vários pontos da cidade. Os carros que estavam estacionados na rua, os motoristas foram obrigados a tirar antes que a água entrasse nos veículos. Esse motorista fez uma coisa que durante alagamentos não é aconselhado por especialistas. Ele arrancou com o veículo pela rua alagada e quase não conseguiu passar, como mostra o registro do nosso internauta, José Roberto de Moura. Um agente de trânsito de Caraguatatuba morreu após se envolver em um acidente com outro motociclista na tarde dessa segunda-feira. O outro motorista foi socorrido e levado para a Santa Casa da cidade com suspeita de fratura no pé. Segundo a Polícia Militar, o agente de trânsito Marcelo dos Santos, de 42 anos, conhecido como Pato, bateu a cabeça na guia do meio-fio após o acidente e chegou a ser socorrido, mas morreu no local. Ele estava em horário de trabalho.
O homem que estava na outra moto foi socorrido pelo SAMU. Um suspeito foi preso na tarde desta quinta-feira em Caraguatatuba, dentro do ônibus da empresa Praia Mar. Os policiais do Tático Móvel entraram dentro do ônibus e tiraram o acusado. Segundo informações, ele tinha entrado e assaltado 2 passageiras. As vítimas chamaram a polícia depois que o bandido anunciou o assalto. O bandido foi imobilizado ainda dentro do ônibus e trazido para fora pelos policiais da Força Tática. Ele foi imobilizado e depois, em seguida, foi levado para a delegacia de Caraguatatuba, onde vai responder pelo crime. Já foi falado e as matérias também saíram em muitos sites, em rádios, mas eu não poderia deixar aqui de externar os meus sentimentos para a família do Marcelo Pato, o agente que acabou aí perdendo a vida na última terça-feira, depois desse acidente trágico, que a gente chama um acidente até besta, uma moto se chocando com outra e ele acabou aí perdendo a vida. Cabe agora à polícia que vai investigar as causas do acidente, mas para nós aqui não cabe nem opinar, a não ser somente prestar as nossas condolências à família, aos amigos, às pessoas que ficam, principalmente a esposa aí do Marcelo, né? Para que esse momento seja um momento que a gente sabe que é difícil, mas que ela possa, com serenidade, passar por esse momento. Bom, a gente continua aqui o nosso programa e depois do intervalo nós vamos bater um papo gostoso com o Gilson Mendes, que é engenheiro e vai estar conversando com a gente, é o nosso entrevistado da semana. Antes, porém, eu não poderia deixar aqui de avisar vocês que o nosso astrólogo Marcelo Alves, ele volta só na temporada de janeiro de 2017. Ele já está de férias, como eu também gostaria, né, de estar de férias, mas por enquanto ainda a gente tem que tocar o barco aqui. Boas férias, Marcelo. Até o próximo ano a gente está de volta e vem com uma nova roupagem. O Marcelo já o ano que vem aqui com a gente no nosso programa. Depois do intervalo, então, nossa entrevista é com ele, o Gilson Mendes, aqui no nosso sofá, nosso bate-papo gostoso. Até já! Clínica Dentária Caraguá, há mais de 13 anos construindo sorrisos no litoral norte. O local abriga 3 salas, onde os profissionais realizam todos os tipos de tratamento dentário, da confecção de prótese até implantes. Venha fazer o seu tratamento dentário com a equipe do Dr. Janderson Lopes. Praça Cândido Mota, número 48, Centro, Caraguá. Telefone 3883-5983. Sanini Seguros. Venha fazer o seu seguro com a nossa equipe, que é especializada e qualificada. Sanini Seguros. Praça Cândido Mota, 193 Central Shopping, no centro de Caraguá. Bom, gente, como a gente sempre faz, todas as semanas a gente sempre traz uma pauta interessante para você que acompanha o nosso programa, o Conexão Litoral. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, na cidade de Caraguatatuba, onde está o Canal 20, o engenheiro Gilson Mendes, ele que concorreu às eleições municipais aqui de Caraguatatuba. Engenheiro, boa noite e obrigado por estar aqui com a gente hoje para a gente bater esse papo aqui com o pessoal do Canal 20. Uma boa noite a todos. Uma boa noite, Elber. Agradeço o convite de estar aqui com você, bater um papo da nossa vida, da nossa campanha, passar alguma coisa da nossa experiência para as pessoas que nos estão assistindo. E agradeço mais uma vez, estou à sua disposição para a gente bater esse papo agradável nessa noite aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom, a gente começa perguntando para o Gilson Mendes. Como é que foi essa experiência, Gilson, de quase 40 dias mais ou menos de campanha que você pleiteou a eleição municipal em Caraguatatuba? Como é que foi essa experiência do corpo a corpo, de você conhecer alguns problemas mais de perto da cidade, apesar de você já trabalhar com o Antônio Carlos há um bom tempo, né? É verdade. Para mim, essa experiência
numa campanha política, foi a pioneira para mim, que foi a primeira vez que eu fui candidato a um cargo eletivo, né? Nunca pleiteei nada, simplesmente a vida inteira eu fui um profissional da engenharia, trabalhei, já fui secretário de obras na Prefeitura de Caraguatatuba na década de 80, com o então prefeito Jair Nunes de Souza. Saí da prefeitura naquela época, fui trabalhar em algumas empresas particulares, Sabesp, fui ser engenheiro em Manaus, construindo parte do saneamento da cidade de Manaus. Retornei ao litoral, fazendo algumas obras em São Sebastião, também como engenheiro autônomo. Estive também trabalhando em Guararema, fazendo escola em Guararemas, em Santo André. E em 92, eu entrei, em 94, na verdade, em 92 eu fiz um concurso Prefeitura de Caraguatatuba, fui concursado, passei em primeiro lugar no concurso à época e desde 22 de agosto de 94 eu fui engenheiro da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba e durante o mandato do Antônio Carlos eu fui secretário de obras durante os 4 mandatos dele. E, por felicidades, né? E por essa administração pujante, esse desenvolvimento de Caraguatatuba, eu fiz parte dessa transformação de Caraguatatuba. Nós construímos uma nova Caraguatatuba, porque todos sabem que eu sou de uma família tradicional de Caraguá. Desde quando meus avós, por parte de pai, fundou a vila de Caraguatatuba. Então nós temos berço aqui em Caraguatatuba. Então para mim é uma satisfação ter construído, ter projetado essa Avenida da Praia aí, o primeiro trecho, e na verdade hoje está toda a orla marítima de Caraguatatuba está urbanizada. Hoje é uma nova Caraguatatuba. Hoje Caraguatatuba geograficamente, ela é linda, nossas praias. Você quando pega um barco, Elber, você está ali andando de barco, você olha aqui para a serra, essa serra maravilhosa de Caraguatatuba, essa mata atlântica, que em poucos lugares do mundo existe, no próprio litoral brasileiro, Caraguatatuba tem esse lado geográfico muito bonito. O que faltava em Caraguatatuba? Faltava infraestrutura. E nós criamos infraestrutura. E eu, como secretário de obras, eu participei dessa construção, dessa infraestrutura de Caraguatatuba, construindo pavimentações, construindo creche, fazendo escola. Hoje a educação de Caraguatatuba é uma educação de referência. E voltando à sua pergunta original, da campanha. A campanha, fiz uma campanha limpa, não fiz promessa a ninguém, porque a gente acha que hoje, para entrar na política, tem que ser séria. Não pode fazer promessas a ninguém, promessas que você não pode cumprir. Então tudo que eu fiz na minha campanha, no meu plano de governo, era factível. Porque eu conheço a prefeitura, eu conheço a administração pública, então eu sabia que aquilo que eu estava no meu plano de governo, eu iria realizar nos meus 4 anos de governo se fosse eleito. Mas nenhuma promessa, não prometi nada a ninguém, não prometi cargo, não prometi secretarias, não prometi absolutamente nada em troca de um voto, porque a gente tem que fazer uma campanha séria. E graças a Deus, eu fiz mais de 200 reuniões em todo o município. Eu já conheci o município e fui muito bem recebido pela população. Minhas reuniões tinham 200, 300 pessoas, 150 pessoas. Fiz reuniões também com 10 pessoas, porque um voto é um voto. E eu procurava voto a voto todo dia. Pena que foi curto o espaço, porque todos sabem que eu, como sendo um técnico, como engenheiro, eu era dentro da prefeitura um executivo. Eu era o homem assim que normalmente falava um não. Eu trabalhava das 6, 7 da manhã até 10, 11 horas da noite para fazer essa realização de Caraguatatuba. Então eu não tinha um corpo a corpo com o povo. Eu não era uma pessoa popular, eu era uma pessoa realizadora. E eu me propus na minha campanha, eu sempre falei, Caraguatatuba, hoje a administração pública, tem necessidade de gestor, um prefeito gestor. Você tem a parte política, mas nós temos que fazer a gestão. Haja visto que você está vendo aí o estado do Rio de Janeiro, está um caos o estado do Rio de Janeiro, por má gestão financeira, má gestão administrativa. O estado do Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Vamos falar do Brasil, Infelizmente, o Brasil ficou aí numa situação caótica financeiramente, fiscal. Hoje nós temos mais de 12 milhões de desempregados no Brasil, fruto de uma má gestão. E aqui, Caraguatatuba, a população pode verificar, nós temos uma gestão eficiente. Aqui é pago o funcionalismo adiantado, o seu salário,
fornecedor, não tem um fornecedor que não receba na prefeitura, tá certo? As contas são em dia, todas as obras hoje que estão sendo construídas em nosso município, que nós estamos fazendo muitas obras, hein? Eu estou falando isso porque ainda me considero como fazendo parte das coisas que estão sendo realizadas em Caraguatatuba, que são projetos meus, né? Porque aqui eu vou dar um dado para você, que eu me aposentei esses dias da prefeitura, porque, Elber, eu já tenho entre INSS e Caraguaprev 42 anos de recolhimento, né? Fazia 2 anos que eu já me podia aposentar e não me aposentei. Agora, com esse evento da política, eu me aposentei. Então, hoje, da prefeitura, eu estou afastado da prefeitura, mas ainda eu falo com orgulho das coisas que estão acontecendo na Caraguatatuba, porque tem o meu dedo lá, tem a minha formação lá dentro da prefeitura. Tudo isso que aconteceu nesses 8 anos, na verdade, nos 4 mandatos do atual prefeito, eu fiz parte, como eu vou reforçar, ativamente. Então eu ajudei a construir, ajudei a transformar Caraguatatuba, no bom sentido quando a gente fala transformar, é criar infraestrutura, né? Aquilo que eu estava dizendo, nós temos geograficamente bonita a nossa cidade, praias, serras, matas, mas faltava hospital, faltava pavimentação, faltava escola, faltava creche. Hoje não. Hoje Caraguatatuba é dotada de uma infraestrutura que tanto é, né, que os municípios, hoje aqui do nosso lado, São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba, hoje tem um pouquinho, né, de, assim, Caraguatatuba cresceu, nós ficamos parados, vocês precisam vir aqui para transformar Ubatuba, transformar São Sebastião. Não é isso. Isto é fruto de uma gestão eficiente. Era isso que faltava a Caraguatatuba. E nós conseguimos, sim, com o nosso prefeito, com a nossa equipe. Quando eu falo, eu fiz parte de uma equipe. A nossa equipe era uma equipe que trabalhava muito. E construímos, sim, uma melhoria para Caraguatatuba. Então, isto, na época agora da eleição, eu tentei levar isso à população de Caraguatatuba, tá? Dizendo isso, vamos dar continuidade, vamos querer o desenvolvimento mais de Caraguatatuba, porque sem desenvolvimento não se cresce um município, não se cresce um estado, não se cresce um país. Então, hoje em dia, nós temos que ter políticas públicas com responsabilidades, né? Que é, voltando aqui no passado, Fernando Henrique Cardoso, na minha opinião, fez um grande ato quando ele foi presidente, que ele editou uma lei de responsabilidade fiscal, que significa o quê? Que um prefeito, um governador, um presidente não pode gastar mais que aquilo que ele arrecada. Porque antigamente, infelizmente, era isso. Um prefeito perdia uma eleição, ia sair, fazia dívidas e dívidas e deixava para o outro. Uma irresponsabilidade. Isso está acabando no Brasil, graças a Deus. Hoje a política está melhorando. Por mais que as pessoas não querem se envolver em política, mas tem que se envolver em política. Outro dia eu escutei eu acho que foi numa televisão, alguém falou o seguinte, você não pensa na política, mas a política pensa em você. Olha como é profundo isso daí. Então a política, por mais que você não queira, qualquer ato de um presidente, de um governador, de um prefeito, reflete na população. Então por isso que às vezes um voto, naquele segundinho que vai ali apertar uma teclazinha, tem que ser com responsabilidade. Não pode votar naquele que prometeu muito, que quem promete muito, nós sabemos que não vai cumprir, né? Porque quando a esmola é grande, o santo desconfia. E eu passei a minha campanha sem fazer promessa alguma. Eu fiz aquilo que era de direito, que eu achava que é o correto, me propondo a ser um gestor administrativo, né? Eu queria ser um prefeito, gestor, para comandar uma cidade com seriedade, administrar o dinheiro público. Veja bem, Elber, eu tenho 30 anos de vida pública e sou ficha limpa. Olha só, fui secretário de obras inúmeras vezes, assumi cargo em prefeitura, lá de Valinhos. Eu fui presidente de uma empresa pública de Valinhos, que pertencia à prefeitura. Quando eu saí da prefeitura em 88, 89, eu estava lá em Valinhos. Então eu passei por órgãos públicos, passei pela Sabesp. Você vê, eu sou ficha limpa. Você sabe que hoje em dia, quando você fala de político, hoje já estão me caracterizando que eu sou político, eu disputei uma eleição. Tudo bem, você num cargo de secretário, por mais técnico você seja, você tem também um lado político que é olhar isso, né? Você atende à reivindicação da população. E eu sou ficha limpa depois de 30 anos. Tá? E durante essa campanha, hoje eu me sinto realizado
pelo acolhimento da população, né? Nos bairros que eu fui, nas reuniões que eu fui, né? As pessoas vinham, queriam me conhecer. Gilson, falavam tanto no teu nome, eu não conhecia você. Por quê? Eu sempre fiz o meu papel. Eu sempre falei, eu sou um secretário, o prefeito é que tem que aparecer. Tanto é que eu fazia obras, inaugurava obras, eu nunca fui num palanque para fazer uma inauguração, eu estava lá atrás. Tá? Eu era o homem para realizar e não para aparecer, eu não era político. Então isso, às vezes, pode ser fruto também, às vezes, de uma parcela da população que chegou hoje em Caraguatatuba que não me conhecia. Isso pode ter até atrapalhado um pouco a minha campanha. Né? Até as pessoas tentar saber quem é eu, Gilson Mendes, demorou um pouquinho, porque era curto o espaço de tempo, 45 dias para a campanha. Mas mesmo assim, eu me sinto realizado. Né? Hoje eu tenho andado na rua, as pessoas vêm, me abraçam. Ô Gilson, parabéns pela sua campanha limpa, você foi um homem que não prometeu, você realmente merecia pelas qualidades, pela experiência de vida que você tem, experiência administrativa, pela retidão que você é. Às vezes você é muito sério, mas você é um cara comprometido com as questões, porque eu era uma pessoa muito focada no trabalho, Elber. Muito focada no trabalho, certo? A minha cabeça estava ali, mas era 4, 5, 10 assuntos ao mesmo tempo. Então eu não tinha tempo de ficar conversando um pouquinho aqui, conversando ali. Às vezes isso atrapalha uma pessoa, que às vezes as pessoas olham, pô, esse cara é fechado, esse cara... Não, eu estava trabalhando. Tá? Hoje, né, que nem agora eu vou dizer para você, me aposentei esses dias, agora eu ando na rua mais leve, mais solto, vamos tomar um café, vamos conversar, mas eu só estou, na verdade, dando um tempinho aí, porque daqui a pouco eu tenho que voltar a trabalhar. Né? Eu nunca me vi aposentado, sentado numa cadeira sem fazer nada. Eu trabalho desde os 14 anos. Então, eu vou trabalhar, eu vou continuar trabalhando, eu vou fazer alguma coisa, ou na área privada, ou na área pública, mas eu vou continuar trabalhando. Tá? Agora, voltando à política de novo, eu agradeço a população que me recebeu nos bairros, agradeço a equipe que trabalhou comigo, agradeço ao prefeito Antônio Carlos que me apoiou, os vereadores que me apoiaram, os candidatos a vereadores que me apoiaram, toda a equipe que teve me assessorando, né? Porque eu saía na rua para pedir voto, eu tinha uma equipe que me ajudava. E aos mais de 25 mil eleitores que acreditaram no meu programa de governo, sabendo que a continuidade para Caraguatatuba seria o melhor. Mas o resultado das urnas não foi isso. Mas então nós esperamos que Caraguatatuba continue no rumo certo. Né? Me perguntaram outro dia, você quer que a administração futura não dê certo? De jeito nenhum. Eu, de uma família tradicional de Caraguatatuba, desde quando fundou a vila, vou querer que isso aqui afunde? Muito pelo contrário. Eu quero que Caraguatatuba continue crescendo, pujante, bonita, que dê, sim, que as outras cidades em torno nosso tenham inveja, não vou dizer inveja de nós, um pouquinho de ciúmes, que Caraguatatuba está bonita, Caraguatatuba é o centro administrativo. Sim, tem que ser. Nós estamos no centro regional, né? Com essas obras do contorno, que agora aqui, isso daí era uma preocupação que nós, administrativamente, a gente já tinha, com essas obras do contorno, Caraguatatuba vai virar um centro de indústria, um centro, um polo do retroporto, que o porto está aí, ó. O porto é uma verdade, vai ter ampliação do porto. Aonde vêm as empresas? Caraguatatuba, região sul. Tanto é que os nossos projetos lá eram os ambiciosos para a região sul. Porque nós precisamos melhorar a infraestrutura lá para suportar todo esse impacto do porto, da ampliação do porto de São Sebastião. E isto estava no meu programa de governo. Porque Caraguatatuba, a gente sempre estava pensando 10, 15 anos à frente. Porque não dá mais para administrar Caraguatatuba pensando só no hoje, ficar tapando sol com a peneira. Certo? Não dá. Tapa um buraco hoje, tapa um buraco amanhã. Não, nós já estávamos administrando pensando 10, 15 anos à frente. Isso que a gente sempre pensou. Então, população, agradeço o voto, agradeço o que vocês fizeram pelo Gilson Mendes, tá? Pela recepção maravilhosa que eu tive. Hoje eu me sinto realizado como homem, como profissional, como hoje até um público, né? Hoje um homem público, saindo de uma candidatura praticamente vitoriosa, com mais de 25 mil votos. Não é fácil. A população acreditou no meu caráter, na minha retidão.
no trabalho e no programa de governo que nós queremos sempre. E desejo sim, Caraguatatuba no seu desenvolvimento, Caraguatatuba para os meus netos, para os filhos dos meus netos. Bom, a gente vai para o intervalo comercial. No próximo bloco a gente continua conversando com o Gilson Mendes, ele que é engenheiro, e nós vamos conversar sobre outras situações. A gente está sabendo de algumas informações que a gente vai questionar ele aqui agora, depois do intervalo. Venha conhecer o Regatas Lanches aqui na Prainha. Uma lanchonete pé na areia, com porções variadas e também as principais marcas de bebidas que você só encontra aqui. Regatas Lanches, venha curtir esse paraíso com a gente. Desde 1979, sob a mesma direção, Calçadão da Prainha, em Caraguatatuba. Zelar, Lar e Construção, tudo para a sua obra, do básico ao acabamento, com qualidade e bom preço. Uma loja ampla, onde você encontra tudo para a sua construção. Zelar, aqui você vale mais. Avenida Sargento Raul Fernandes Neves Neto, 510, bairro Pontal Santa Marina. Telefone 3888-4747 ou 3887-5522. Pão Vitória, lanchonete, restaurante e panificadora. Venha saborear os mais deliciosos doces, lanches e salgados da região. Na hora do almoço, todos os dias são especiais. Pratos feitos de comer com os olhos. Pão Vitória, lugar para comer e beber. Rua Sebastião Mariano Nepomuceno, número 340, no centro de Caraguá. 3881-1724. Dando sequência aos candidatos eleitos e também aos candidatos que participaram das eleições do Litoral Norte, nós estamos recebendo aqui o engenheiro Gilson Mendes. Nesse segundo bloco, nós vamos aqui bater um papo com ele e perguntar mais ou menos como é que vai ser o futuro do Gilson Mendes. Gilson, a gente sabe que Ubatuba nós temos o Sato, São Sebastião nós temos o Felipe Augusto, que o Antônio Carlos apadrinhou, e também Ilhabela, a gente sabe que você tem um bom conhecimento por lá. Mas a pergunta que não quer calar, e eu como jornalista tenho que fazer essa pergunta: se houver um convite, você migra para alguma dessas cidades ou não? Oi, Roberto. Eu acabei de falar agora aqui para você que o Gilson nunca se viu como um aposentado, sentado numa mesa, ou lendo jornal, não fazendo nada. Não é esse meu perfil. Eu nunca imaginei isso, né? Eu vou continuar trabalhando, sim. Agora, falando de prefeituras que você citou aí, realmente eu estou com alguns convites, tá? Aí que das prefeituras aqui, eu vou dizer até mais para você, eu tenho um convite de prefeitura até de fora, de prefeito que se elegeu fora do litoral. Eu estou analisando para mim qual vai ser o melhor, tá? Que eu tenho que pensar em família, tá certo? Logística, ver o desafio, porque eu sou sincero para você, eu gosto de desafio, né? E estamos aí analisando, essa semana ou até o máximo do final do mês, eu vou dar a minha resposta para onde desses convites que eu pedi para os prefeitos, né? Olha, eu falei até prefeitos, né? Falei mais do que um, né? Desses convites aí, que eu falei, ó, acabei de me aposentar, dá um tempinho para mim, deixa eu clarear um pouco a minha ideia, né? Conversar um pouquinho, vocês só vão assumir dia 1º mesmo, né? Mas teve um que falou, não, mas eu quero a resposta agora. Foi, mas a resposta agora sim fica meio difícil, né? Mas eu deixei bem adiantado que até o final do mês eu vou dizer qual vai ser o rumo. Provavelmente eu vou assumir uma das secretarias e alguma dessas prefeituras aí que eu me sinto até, mais uma vez, ó, reconfortado, né? Alegre. Você vê, depois de 30 anos de vida pública, passar por uma eleição, né? Como eu disse, eu tenho ficha limpa, não tenho problema nenhum com a justiça, e ser convidado para participar de uma nova administração em outro município. Olha que para a gente é bom. Isso mostra que Caraguatatuba tem pessoas com capacidade.
Concorda comigo? Concordo. Que se a gente não tivesse capacidade, eu não estaria sendo escolhido para algum lugar. Eu não estou sendo escolhido porque eu sou bonito, porque eu tenho dinheiro ou porque eu financei campanha, não. Eu estou indo, com certeza, o meu convite é pela capacidade que eu tenho administrativa, né, da gestão pública. Tá? Eu já marquei na minha carreira profissional que eu tenho condições de ser um gestor público. Né? Eu sou engenheiro de formação, engenheiro civil. Elber, eu me formei em 1978. Vai fazer agora, quantos anos? 40 anos? 38 anos? 38 anos agora no final do ano, eu sou formado em engenharia civil. Eu me formei em São José dos Campos, né? Que naquela época tinha que ir para São José e morar lá. Porque faculdade de engenharia, naquela época, dava aula de manhã, aula à tarde, às vezes aula à noite, tinha aula às vezes no sábado. Eu fiz faculdade de São José dos Campos e meus professores eram do ITA. A minha faculdade, na época, foi fundada pelos professores do ITA. Nós usávamos o laboratório do ITA. Então, eu tenho uma formação de engenharia sólida, né, há 38 anos. E depois de 38 anos, uma carreira política, uma carreira administrativa e sendo convidado para ir trabalhar em outras administrações, é porque eu tenho um passado, eu tenho um currículo bom. Isto, para um profissional, é muito gratificante. E eu, fatalmente, a partir de 1º de janeiro, vocês, eu acho que no começo agora a imprensa fica aí, né, especulando, mas agora no 1º de dezembro vocês vão saber para onde eu estou sempre. Deixa eu só aproveitar essa experiência, esse currículo rico que você tem, tantos anos de trabalho prestado para prefeituras que você falou. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos supor São Sebastião. São Sebastião, ele a geografia de São Sebastião é meio, não ajuda como Caraguá, né? Se você de repente, vamos supor que ele seja o secretário de São Sebastião, não estou falando que vai ser. Uma hipótese. Mas vamos dar uma hipótese aqui. Ia ter um trabalho dificultoso lá para você. Na verdade, São Sebastião tem uma geografia diferente, certo? De um lado, pela logística é mais difícil, mas por outro lado, às vezes é mais fácil. Você tem que ir lá e sentir o problema, porque são várias praias, né? São vários distritos, praticamente distritos isolados. Então, às vezes, você se concentra naquele distrito, às vezes é mais fácil, né? É mais longe o centro administrativo. Eu acho que, falando em São Sebastião por hipótese, né? Uma das primeiras coisas que eu acho que tem que ser feito lá, como iria ser feito aqui em Caraguatatuba, é um centro administrativo. Há necessidade de um centro administrativo para São Sebastião, né? Aquele negócio da costa, o problema lá de Boiçucanga, da Serra. Então, São Sebastião, na verdade, são, na minha concepção, assim, daqui da Enseada, né, do Jaraguá aqui, até Boiçucanga, da Serra, e lá outra São Sebastião. São 2 São Sebastiões. Então, o lado logístico tem que ser feito com muito carinho, mas lá tem orçamento. Acho que está faltando, olha, eu vou falar acho, hein? E não dá para você ficar falando de administrações que você não conhece. Mas sempre como a gente sempre fala, tem que ter gestão. Uma gestão administrativa e uma gestão fiscal. Séria. Se você trabalhar seriamente, lá com um orçamento que é melhor que o de Caraguatatuba, é melhor do que o de Caraguatatuba, é maior, né, em valor absoluto. Então, provavelmente, lá dá para se fazer, né? Agora, tudo depende de uma equipe, né, da situação fiscal que está lá. É uma caixa preta que está lá em São Sebastião. Vamos ver o que vai acontecer. Se for lá, quem sabe nós faremos um bom trabalho em São Sebastião, provavelmente. Bom, eu como caiçara, quero aqui, né, abraçar esse outro caiçara também aqui e desejar toda a sorte para ele, independe se for em São Sebastião, Ubatuba, ou se vai ser Ilhabela ou qualquer outra cidade no Vale do Paraíba, mas que com certeza o prefeito que tiver ele como secretário, a gente sabe das pessoas e do carinho que ele tem, como ele mesmo disse, ele não é popular, mas ele gosta de estar ali acompanhando passo a passo os projetos como engenheiro e profissional que é. Ô Gilson, eu queria só lembrar aqui da sua professora, que até hoje, né, você chega, abraça o pessoal no carinho. Eu acho que isso é interessante. Essa coisa que você tem, você pode ser uma pessoa que de repente não demonstra, né, que você tem essa popularidade, o pessoal acha que às vezes você é meio sisudo, porque você é meio sério e tal, mas ninguém conhece o Gilson. Depois do primeiro café com ele na padaria, às 6 da manhã, você já tem ele como parente, como da família, né, Gilson? Que nem nós tomamos aquele café lá na padaria, eu também achava que o Gilson era meio serião e tal, mas aí, ele é totalmente diferente, né, Gilson? 2 Gilson.
Um profissional no dia a dia de trabalho e o outro na amizade, no churrasco, no café, como você falou. Eu sou totalmente aberto. Aquilo que você falou, em 1 minuto, parece que a gente já se conhece há 10 anos. Tá? Então não é nada disso. O Gilson é uma pessoa normal, é isso? Então, eu quero aqui agradecer o convite seu, mais uma vez agradecer toda a população que depositou confiança no meu trabalho, no meu programa de governo, essas 25 mil pessoas, eleitores, mais de 25 mil que votaram no Gilson Mendes, toda essa população que me abraçou nos bairros, agradeço imensamente. Fico aqui comovido até por essa recepção que eu tive em todo o município de Caraguatatuba. População, muito agradecido pelo carinho que vocês tiveram comigo e com a minha família, especialmente com a minha mãe, quando minha mãe se apresentou a vocês no final da minha campanha. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Elber, muito obrigado à direção do Canal 20 de me ter convidado a vir aqui bater esse papo com vocês. Estarei sempre à disposição de vocês. Me convide que eu venho, para vocês verem que o Gilson não tem nada daquele cara sisudo. O Gilson é um cara alegre. Na próxima semana a gente está de volta com mais um político, uma personalidade aqui da nossa região. Felipe Augusto, prefeito eleito de São Sebastião, vai estar sentado aqui e a gente vai tirar algumas informações aí do Felipe Augusto, prefeito eleito de São Sebastião. Um abraço a todos, boa noite.